Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A certeza, meus irmãos, é que Deus nos guia, que Deus jamais nos abandona, muito pelo contrário. O seu amor é que nos alimenta, o seu amor é que nos direciona. Por isso, vamos nos colocar na sua presença para nos alimentarmos de Jesus, palavra viva. Jesus, palavra encarnada, que veio e vem para nos socorrer e nos libertar a cada dia. Senhor, eis-nos aqui. Somos nós, teus servos, Senhor, que queremos viver a tua palavra, porque só o Senhor tens palavras de vida eterna. Nós queremos que a tua palavra, Senhor, penetre a nossa alma e o nosso coração e nos dê a luz e a direção. Nós queremos, Senhor, ser teus servos. Nós queremos, Senhor, fazer a tua vontade. Senhor nosso Deus, eis-me aqui. Senhor nosso Deus, fala aqui ao meu coração e ao coração de cada um de nós para sermos servos, servos fiéis e prudentes, para vivermos em tudo o teu amor. Dai-nos a tua bênção, tua graça e a tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar a palavra de Deus no dia de hoje com uma alegria incomensurável. Nós estamos hoje chegando à conclusão do Evangelho de São Mateus, o maior dos evangelhos, né? Estivemos juntos aí nessa jornada maravilhosa e nós temos que concluir com chave de ouro, né? Porque vamos meditar a ressurreição de Jesus, e a ressurreição de Jesus é o grande consolo. A ressurreição de Jesus é a nossa esperança que não decepciona. Vamos acompanhar o que diz a palavra de Deus, capítulo 28. Vamos meditar hoje todo esse capítulo, e assim diz o texto sagrado. No fim do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo dele que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: Vós não precisais ter medo, pois sei que procurais Jesus o crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde e vede o lugar onde ele estava. Versículo de número 5, que beleza, versículo de número 5, é uma ordem. Aqui tem ordens de Deus para nós, né? Nessa sabedoria que é a palavra que nos ilumina. Vós, dizendo às mulheres e dizendo a nós também, não precisais ter medo. Você sabe, né? Diante de todas as incertezas da vida, o coração se envolve pelo medo. O medo é um fantasma que vem das nossas fantasias, que nos coloca diante das inseguranças todas. É claro que quando a gente se apoia em realidades que não nos dão segurança, a gente cai, tropeça, decepciona e os medos vão crescer em nós. Então, muitas vezes a criança tem medo de andar pelas quedas que já levou. Mas o problema é onde nós colocamos o nosso apoio. Se ele é em Deus, jamais seremos decepcionados, porque Deus é que cura e nos liberta de todos os medos que a alma humana cria. Eu sei que procurais Jesus o crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. É a hora agora do medo ser tomado pela certeza. Ainda que a visão humana não o contemple, a certeza que a palavra nos dá é que ele ressuscitou porque ele mesmo tinha dito. Ele disse na sua palavra: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser crucificado, mas no terceiro dia
ele há de ressuscitar. Quando a gente perde o norte da palavra, quando a gente perde o certame da direção da palavra, ficamos assim atônitos, tomados pelo medo, pelas incertezas, pelas inseguranças. E aqui o anjo veio para ser a sentinela da palavra, para dizer, olha, ele ressuscitou como a palavra dele tinha dito. Aqui não é palavra de homens, não, é palavra de Deus. Vinde ver o lugar onde ele estava. Hoje a gente precisa muitas vezes voltar àquele sepulcro que está vazio, porque o corpo dele não está mais ali, ressuscitou, como ele mesmo disse e prometeu. Depois, o versículo 7 tem uma outra ordem. Ide depressa e dizei aos seus discípulos, ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galiléia, lá o vereis. É o que tenho a vos dizer. Ela, saindo às pressas do túmulo, com temor e grande alegria, correram para dar notícia aos discípulos. Então aqui está uma outra ordem, é preciso depressa dizer aos discípulos e ao mundo que Jesus ressuscitou dos mortos. Porque a verdade não é uma notícia, como é uma notícia de jornal, não. Não, aqui é uma verdade. E constitui, na verdade, principal da nossa fé. Essa é a razão da nossa fé. Paulo vai depois nos recordar que se Jesus não tivesse ressuscitado, é inútil, é em vão um programa como esse, as coisas que nós fazemos. Não. O motivo de estarmos aqui, meus irmãos, é porque cremos nele, em Jesus Cristo que foi crucificado, mas que ressuscitou dos mortos. A morte não tem poder sobre ele, e a morte não tem poder sobre aquele que nele crê. Então essa é a razão da nossa fé e é essa a razão que precisamos proclamar sempre. Nós precisamos proclamar Jesus, precisamos proclamar a ressurreição de Jesus, precisamos proclamar para nós essa verdade fundamental a cada dia. Essa é a grande notícia. E aí o versículo 9 diz, nisso o próprio Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes, alegrai-vos. Ou olha aqui outra ordem maravilhosa, alegrai-vos. O coração foi tomado pela tristeza, o coração delas foi tomado pela angústia, o coração foi tomado pelas dores da perda. A gente experimenta as dores das perdas da vida. E a realidade é que vamos perder tudo mesmo, tá? A gente vai perder os nossos. Mas aqui o perder é o sentido mais pleno. É o perder para ganhar. Eu não perdi minha mãe, eu ganhei minha mãe para a eternidade. Quando ela veio a falecer, a minha humanidade, óbvio que chorou, desfaleceu, ficou triste. Mas meu coração se alegra, porque ela participa da eternidade feliz. É essa alegria que tem que tomar conta de nós. A alegria da verdade, a alegria da eternidade, a alegria daquilo que Deus preparou para nós e que deve ser a alegria do nosso coração. Quem entrega a sua alma para uma tristeza e pede a sua razão de viver, não foca a sua vida no sentido pleno e eterno que a nossa vida tem. Quem desfalece com a morte, morre com a morte, é porque não encontrou a razão e o sentido da vida na vida de Jesus. Por isso, permitamos que a morte de Jesus nos ensine a morrer para o mundo, mas sua ressurreição seja alegria para o nosso coração, que encontra em Jesus o sentido da vida. Elas, as mulheres, se aproximaram, abraçando os seus pés, prostraram-se diante dele. Jesus lhes disse, não tenhais medo. E de anunciar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá me verão. A beleza do versículo 10 é, mais uma vez, uma ordem de Jesus para nós. Tá? Não tenhais medo. Pode agora. Não tenhais medo da morte, não tenhais medo da dor, não tenhais medo dos homens, porque nenhum deles tem o poder sobre nós.
a não ser aquele que tem o poder da vida, aquele que nos deu a vida, nos dá a vida plenamente. É preciso anunciar a todos que Ele está vivo. E para encerrar, vamos lá para o versículo 18. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então vamos lá. Primeiro, versículo 19 é uma ordem, tá? Ide por todo e fazei discípulos todos os povos. Entre todos os povos nós precisamos fazer discípulos de Jesus. Anunciando Jesus, pregando Jesus, anunciando a palavra de Jesus, palavra viva, palavra do Senhor que está vivo e ressuscitado, para que sejamos seus discípulos e façamos outros discípulos dele também. E por fim, a grande promessa, a maior de todas as promessas, a mais consoladora de todas as promessas. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até voltar de uma forma definitiva. É Jesus que está no meio de nós. É Jesus que está no meio de nós. É Jesus que é um de nós. É Jesus que caminha conosco. Vamos movidos por essa certeza, por essa fé, por essa presença amorosa do Senhor. Ele está aqui. Ele está no meio de nós. Muito bem, vamos chamar conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Enfim, chegamos à conclusão do Evangelho de São Mateus, esse capítulo 28, que trata da ressurreição. Aqui nós temos 3 blocos bem claros, né? O primeiro diz respeito à ressurreição em si, onde Maria Madalena encontra então ali no túmulo com Jesus. O segundo fala da mentira contada ali pelos fariseus, que envolve inclusive aqueles que são os guardas. E o terceiro bloco, Jesus que aparece aos seus discípulos e dá as últimas recomendações. Os 3 são muito bonitos. Os 3 são muito bonitos e os 3 têm alguma coisa a nos comunicar. O primeiro, de maneira evidente, Maria Madalena, que ali está, é a primeira a presenciar ali a ressurreição de Jesus, não o ver ressuscitar, mas já o ver ressuscitado. Como vai ser a ressurreição permanece um mistério, ninguém viu ela acontecendo. Nós temos inclusive o Santo Sudário, que depois de tantas pesquisas, e uma probabilidade grande de ser esse pano que revolvia então o corpo de Nosso Senhor, como que as coisas ali são mostradas de uma forma até bonita, interessante, vale a pena inclusive pesquisar sobre esse assunto. Mas a ressurreição aqui não é reviver, ressurreição é transformação de corpo. É um corpo que não morre mais, é um corpo que agora é glorioso e que agora estará para sempre com Deus no céu. Pode ver que Jesus agora some, atravessa a parede, faz isso, come, fala, desaparece, encontra os discípulos de Emaús no meio do caminho, porque a ressurreição é uma transformação. Por isso que São Paulo lembra na 1 Tessalonicenses que inclusive os vivos ressuscitarão. Então, ressuscitar não é simplesmente o corpo que revive para uma outra vida idêntica, mas é o corpo que é transformado para uma vida que essa sim não vai ter mais fim, essa sim é definitiva. Bem, no segundo bloco, nós encontramos ali de maneira bem clara, é aquela mentira que criam, Vê como que a mentira é um negócio complicado, Tem que pensar em tantos detalhes para a coisa funcionar, E mesmo assim, se for questionado, não tem a versão inteira, porque a mentira é sempre marcada por muitas falsidades e muitos pontos fracos. Seria muito mais fácil ter admitido, mas como não admitiram, essa versão permaneceu durante muito tempo. E no terceiro momento, Jesus com seus discípulos diz: Ide e batizai, fazei discípulos meus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito bonita essa expressão trinitária aqui colocada, mostrando para a gente que o batismo é o início da salvação que já acontece aqui, onde somos marcados pela graça de Deus e Deus, o seu Espírito Santo, Jesus que está junto conosco, o Pai que sempre nos envolve com toda a grandeza de todos os santos que também estão junto com os anjos para nos ajudar de verdade nesse trajeto que começa ali, mas termina lá no céu, na glória para sempre, onde nós vamos estar para sempre com Deus. Amém. Meu Senhor Jesus,
Se a dor da tua morte trouxe desolação ao nosso coração, a alegria da sua ressurreição trouxe vida nova, esperança para todos nós. Alegra o nosso coração, Senhor. Alegra a nossa alma a cada dia, Senhor. Alegra-nos, Senhor, para que sejamos realmente anunciadores do Teu nome, na alegria de sermos Teus discípulos. Faça de nós, Senhor, discípulos não contaminados e contagiados com a alegria do mundo, mas contagiados pela alegria do Evangelho. Que Teu Evangelho seja vida em nossa vida, para que possamos anunciar ao mundo que Tu és o Senhor e está vivo, para que possamos ser Teus discípulos e fazer outros também Teus discípulos, porque o Senhor está no meio de nós, porque o Senhor vive entre nós e nós queremos viver sempre na Tua presença. Dai-nos a Tua graça, a Tua bênção e a Tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanta paz de Deus nos traz a palavra de Deus em nosso coração. Nós concluímos hoje a meditação, o estudo orante do Evangelho de São Mateus e quero convidar você a começarmos outra jornada. Nós vamos agora estudar o maravilhoso Evangelho de Marcos. Venha nos acompanhar aqui no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe imensamente você.